Obrigado, Pai, por essa tão maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome. Obrigado pela Tua graça e manifestação nessa noite. Obrigado pelo fluir do Teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite. Declaro nesta noite, em nome de Jesus, a Tua palavra saindo desse púlpito como fogo, e o Teu povo como lenha seca, recebendo a Tua palavra, e o Teu nome sendo glorificado. Aleluia. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua unção, obrigado pelo Teu amor. Queremos acolher a Tua palavra com mansidão, porque sabemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Seca-se a erva, cai as suas flores, mas a Tua palavra permanece eternamente. Passará o céu e a terra, mas a Tua palavra não passará. Obrigado, Senhor, porque Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Servimos aquele que diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por esse momento precioso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão antes de sentar. Fique à vontade aí para esse momento de comunhão. Você pode sair, abrace 3, 4 pessoas. Que bom, querido, estar aqui com você para compartilhar a poderosa palavra de Deus. Estamos vivendo dias maravilhosos. Uma equipe maravilhosa nos recepcionou. Um tempo precioso. E apóstolo Josimar, que honra estar aqui nessa noite e juntos cultuarmos ao Senhor. Quero dizer com muita alegria à igreja que eu tive a honra e o privilégio de conhecer o apóstolo Josimar antes de vocês. Não vou falar o tempo, ele está pedindo para mim não falar o tempo, mas como é bom ter essa amizade que vai muito além de uma parceria ministerial, né? Uma história precisa ser honrada, queridos. Nessa geração de hoje, poucas pessoas têm honrado uma história, mas uma história precisa ser honrada. Amém? Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e que em nome de Jesus possamos fluir. Vamos seguir o fluxo do rio, amém? O Espírito Santo está aqui e o Senhor vai ser exaltado nessa noite. Como é bom ter a certeza do amor de Deus. Saber que Deus nos ama, isso é maravilhoso. Você está comigo? E tendo essa consciência, o próprio Deus diz em Jeremias 29:11: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. É interessante isso. Deus, além de dizer que já sabe o que planejou ao nosso respeito, além de afirmar que é plano de paz, não é plano de mal, Ele diz que o futuro é aquilo que desejamos. Uau, glória a Deus. Então vamos extrair a essência disso aqui, queridos. Aleluia. Deus vai estar nos revelando qual é a sua vontade para as nossas vidas nessa noite. Você que veio aqui para ser abençoado, você será abençoado. Mas glória a Deus pela vida daqueles que sabem que já são e estão aqui não só para ser abençoado, mas para sair abençoando outras pessoas.
Que na verdade é isso que a palavra de Deus diz para nós em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus você não será abençoado. Em Cristo Jesus você já é abençoado. Na verdade, Ele já nos tirou do império das trevas, e não só isso, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes, quando estávamos no império das trevas, estávamos lá como escravos, mas Ele nos tirou do império e nos colocou no reino. Então, se no império você era escravo, no reino você faz o quê? Aleluia, glória a Deus. Já recebemos a abundância da graça. E a palavra de Deus diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Mas eu quero compartilhar com você como o versículo clássico dessa noite, Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Vou ler na Almeida Revista Atualizada, na ARA. Se você não tem essa versão, não tem problema. Mas em Filipenses 4, 19, está escrito: e o meu Deus, aleluia, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Vamos todos declarar esse versículo, vamos lá? Diga aí: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, porque Deus não nos vê com necessidade? Não sei como você chegou aqui nessa noite, naturalmente falando, porque a fé não nega a existência daquilo que está acontecendo nas nossas vidas no natural. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Ele supre todas, e todas é todas, ponto final. Ele supre todas as nossas necessidades. Então, se é Ele que supre todas as nossas necessidades, Ele não te vê com necessidades. E por que é que Deus não nos vê com necessidades? Porque Ele já sabe o que já nos deu. Aleluia. Nós até cantamos e muitas vezes costumamos dizer que o melhor de Deus ainda está por vir, quando na verdade o melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se Ele não poupou o seu único filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aleluia. Então me ajude a pregar, diga para o seu irmão: se Deus não poupou Jesus, o que é que Ele vai negar para você? Aleluia. O que é que Ele vai te negar, meu irmão, se nem Jesus Ele poupou? Você está aqui ou não? Então o próprio Jesus diz algo interessante em Mateus 7, versículo 11. Ele diz: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus nos dará bens ao que nos pedirem. Então, tem coisas que só Deus pode fazer. Aleluia.
Vou dizer de novo, tem coisas que só Deus pode fazer, e uma delas, ou a principal coisa que Deus fez, foi nos dar a salvação. Só Deus para fazer isso, mais ninguém. Aleluia. Então, essa é a principal coisa que Deus já fez. Ele nos deu a salvação. E a Bíblia revela a vontade de Deus, não para pessoas específicas, mas a vontade de Deus para todos. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos, e não apenas isso, mas Ele também deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o versículo diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Aleluia. Mas tem uma parte que cabe a nós fazermos. É assim ou não? Não é porque Deus deseja que vai acontecer. Aleluia. Então, Deus deseja e nós fazemos. Você está aqui ou não? Aleluia. A salvação, ela requer arrependimento e ela produz obediência. Você se arrepende para ser salvo, e essa salvação vai gerar em nós uma vida de obediência. Então, com isso aprendemos que Deus deseja e eu faço. Vou dizer de novo, Deus deseja e eu faço. Diga para o seu irmão, Deus deseja e nós fazemos. Aleluia. Então tem uma parte que cabe a nós. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui ou não? Então, que tenhamos nessa noite sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Vou dizer de novo, sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Deus já está falando desde o início do culto. Tem sido um tempo precioso, sim ou não? Aleluia. Então que não estejamos aqui apenas para ouvir Deus falar, mas para nos posicionarmos em cima daquilo que Ele tem falado para nós. Sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Declare isso para o seu irmão, sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Aleluia, aleluia. Você concorda, queridos, que tudo que fazemos tem uma razão? Paulo dizia, por essa razão me ponho de joelho. Aleluia. Então, o que precisamos fazer a cada dia é acertar o nosso coração. Eu, em nome de Jesus, quero declarar hoje à noite que você não vai retroceder antes de ser recompensado. Oh, aleluia, agarre isso hoje à noite, não retroceda antes da recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém, meu irmão. Aleluia, aleluia. Tem gente querendo entrar no propósito sem honrar as fases. Então isso é o problema. Eu te pergunto, o que você está fazendo? É por causa de um salário ou é por causa de um propósito? Aleluia. Posso fazer outra pergunta? O que você está fazendo é para o Senhor ou para você mesmo? Sabe, irmão, qual foi a primeira pergunta que eu fiz? O que você está fazendo é por causa de um salário ou por causa de um propósito? Não é pecado você querer o seu salário. O seu salário é um direito seu. O que eu te aconselho é que você não queira viver só aquilo que o teu salário pode pagar. Aleluia. O que você vai pedir a Deus sempre será pouco. O que você vai pensar sobre Deus sempre será pequeno. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu não quero incentivar você a comprar além daquilo que você pode pagar.
O que eu estou dizendo, o que eu estou falando como exemplo, é para entendermos hoje à noite que os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. Aleluia! Você está aqui ou não, queridos? Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração como motivo de gratidão a Ele. Poucos dias antes de vir para cá, eu estava querendo comer costela. Aleluia. E eu estava orando e de repente Deus usou alguém para chegar lá em casa com picanha. Aleluia. E agora você fica com a costela ou você fica com a picanha? Eu estava querendo costela, Deus usa alguém trazendo picanha. Aí aqui foi o lugar onde eu aprendi a tocar gaita com costela. Ai, aleluia. Dúvida é fé no diabo, a gente não está aqui para ter dúvida, amém? Mas agora, picanha ou costela? Aleluia. Deus tem sinalizado para nós que precisamos preparar o nosso coração para grandes surpresas, irmãos. Sabe, irmãos, precisamos aprender a não utilizar a nossa fé para esconder as nossas fraquezas. Tem áreas nas nossas vidas que precisam ajustes. Você está comigo? Precisamos ser aperfeiçoados em algumas áreas. Certamente você tem fragilidade em alguma área da sua vida. Mas por outro lado, nós não precisamos sair dizendo a todo mundo sobre aquilo que estamos precisando. Se temos a consciência que Deus já sabe. Por isso que Filipenses, ou esse versículo precisa fazer sentido para nós hoje à noite. Aleluia. Diga para o seu irmão, você não precisa dizer a todo mundo aquilo que você está precisando. Tenha consciência que Deus já sabe. Aleluia. O que eu quero é ter certeza que eu estou me fortalecendo nele. Eu estou crescendo nele. Eu estou aprendendo com ele. Aleluia. Então, se o Senhor já sabe tudo, coitadinho é o Satanás. Vou dizer de novo, coitadinho é o cão dos infernos, irmão. Você não é coitadinho, você é filho do Deus Altíssimo, você é filho daquele que é o dono do ouro e da prata. Aleluia, ser filho de Deus é um privilégio grande, é ou não? Aleluia, aleluia. Só para a gente fazer raiva ao cão, sem os instrumentos mesmo, não sou da época do pastor Josimar, mas eu chamava ele para o que a gente chamava antigamente de retiro espiritual, agora é acampamento, né? Ele disse que eu não falasse quantos anos, mas ainda somos lá do tempo de retiro espiritual. Aí eu convidava ele para o retiro, porque ele cantava, eu não canto nada. Mas levante suas mãos e vamos cantar, sem instrumento mesmo, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Aleluia. Aumente o som. Tu és digno. Aleluia. Mais uma vez, tu és digno de tudo.
Tu és digno de tudo. Aleluia. Tua é a glória. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, e por ele o amém, e é proclamado por nós, para a glória de Deus. Meu Deus, Deus disse sim, você diz amém? Dê o melhor sorriso que você puder para o seu irmão e diga isso para ele. Deus disse sim, e você diz amém. Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou. Promessas. Então promessa tem tudo a ver com compromisso. Deus não está brincando comigo, Deus não está brincando com você. Aleluia. Então promessa é compromisso. E a Bíblia diz que todas as promessas já têm em Cristo o sim. Aleluia. Sim significa algo que já foi aprovado. Aleluia. Agora somos convidados a dizermos simplesmente amém. Aleluia, porque o amém significa confiança, o amém significa convicção em tudo aquilo que já está concordado. Então Deus já fez a sua parte, Cristo já fez a sua parte, e o que ficou para nós é o mais simples, é o mais fácil. É simplesmente dizer o amém. Aleluia. Então, vida de fé significa andar naquilo que Deus já providenciou. Não queira ter uma vida de fé para viver inventando coisas. Queira ter uma vida de fé para descobrir aquilo que já é seu por direito. E que você ainda não está desfrutando, porque ainda não sabe. Porque Deus não vai prometer de novo aquilo que Ele já prometeu e já disse sim. Aleluia. Então, 2 Coríntios 2,14 diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Oh, aleluia. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, por isso eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então vamos lá, queridos. Deus nos colocou em um lugar onde não haverá falta. Quem crê nisso? Aleluia. Você não precisa conhecer muito a Bíblia para ter essa certeza. Você só precisa conhecer o Salmo 23. O salmista falou ou escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Então, a nova aliança, aleluia, significa que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Senhor já nos deu o direito de entrar com ousadia no Santo dos Santos e descobrir tudo aquilo que já é nosso por direito. Então, de fato, estamos em um lugar onde não haverá falta. Você está comigo? Aleluia. Agora, Ele nos colocou em um lugar que haverá provisão para um propósito. Vocês ficaram quietos? Aleluia. Vamos lá. 2 Coríntios 9, 8. Na versão Ara, Almeida Revista Atualizada. 2 Coríntios 9, 8. Aleluia. Diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olhe para a palavra, que é que a Bíblia está dizendo? Que haverá ampla suficiência. Declare ampla suficiência sobre a vida do seu irmão. Aleluia. Deus nos fará abundar em toda graça. Aleluia. Para quê, irmãos? Para que você transborde em toda boa obra. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? É que Deus nos dará recurso para vivermos uma vida piedosa e, para acima de tudo, cumprirmos o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Aleluia. Quero que você pegue isso hoje à noite. Aliás, que você agarre com força. Se Deus prometeu, você vai conquistar. Não quero saber quantas vezes você já ouviu isso. Aleluia, porque eu não estou falando para você ouvir de novo, estou falando para você agarrar. Estou falando para você pegar e não largar mais. Se Deus prometeu, você vai conquistar. Aleluia. Não queira viver de migalhas. Aleluia. Não sei se você vai ter coragem, mas eu quero dizer aqui no altar: eu não viverei de migalhas. Não é isso que Deus tem para os seus filhos. Aleluia. Não é isso que Deus tem para os seus filhos. Há um banquete para você hoje à noite. E você pode sentar na mesa e desfrutar. Então não queira viver de migalhas. Há uma frase do pastor Edilson de Lira. Ele falou algo interessante que eu quero compartilhar com você. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. Ele diz assim: quem está acostumado com migalhas, vai chamar a sua colheita de ostentação. Agora, como é a frase mesmo? Vai chamar o que de ostentação? A sua colheita. O problema de muitas pessoas é que quer colher o que não plantou. Aleluia. E no reino de Deus, nem em lugar nenhum funciona assim. Eu preciso entender como funciona no reino de Deus. Então, no reino de Deus, primeiro eu planto, depois eu colho. No reino de Deus, primeiro eu dou, depois recebo. No reino de Deus, primeiro eu creio, depois é que eu vejo. Aleluia. O que não adianta é esperar a colheita daquilo que você não plantou. Porque alguém já falou isso e é um fato.
A chuva, quando cai em uma terra que não existe cimento, vira lama. Aleluia. Então, o que é que nós vamos entender hoje à noite? Se estamos firmes no propósito, sempre haverá, queridos, beleza e paciência. Vou dizer de novo, quem está firme no propósito, tem alguém firme no propósito aqui? Então, se você está firme no propósito, sempre haverá beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der certo, paciência. Aleluia. Uhul. Quem vive pela fé se diverte. Não, vou dizer de novo, vocês estão muito sérios, senão eu não prego mais. Quem vive pela fé se diverte. Aleluia. Você só sabe o que vai acontecer na segunda fase quando você vive a primeira fase. É assim ou não? Aleluia. Então, eu sou da fé, você também é da fé? Então, por que é que nós somos da fé? Nós somos da fé porque não vivemos por aquilo que vemos. Vivemos por aquilo que cremos. Se o que você quer viver, você é capaz de fazer, ou você tem habilidade para fazer, ou você tem condições naturais para fazer, para que você quer viver uma vida de fé? Não é necessário ter uma vida de fé para viver o natural. Não é necessário uma vida de fé para viver aquilo que é comum. Você está aqui, queridos? Aleluia. Então, viver pela fé significa abrir mão daquilo que para você se torna uma garantia humana. Aleluia. Tem pessoas que querem viver uma vida de fé, mas não tem coragem de largar aquilo que dá uma certa garantia. Aleluia. Eu pergunto, isso é viver pela fé? Aleluia. Para vivermos crendo nas promessas de Deus, precisamos estar pronto para ouvir pessoas olhando para nós dizendo, cai na real. Alguém já olhou para você, você compartilhou algo e disse, rapaz, está iludido, cai na real, sai dessa. Isso não tem lógica. Pronto, se as pessoas estiverem dizendo isso, você está entendendo o que é viver pela fé. Aleluia. Então, esteja pronto para ter uma resposta, queridos, sobre aqueles que chegarem até você querendo duvidar daquilo que você está crendo. Se Deus prometeu, você vai conquistar. Diga comigo, se Deus prometeu, eu vou conquistar. Todo mundo olhando para você e dizendo, tu és doido, e você dizendo, você não é obrigado a crer no que Deus falou comigo, mas eu também não sou obrigado a deixar você atrapalhar a minha fé. Não deixe ninguém atrapalhar a sua fé. Vou dizer de novo, não deixe ninguém atrapalhar a sua fé. Sabe, irmãos, não faça nada, nem hoje à noite, nem em nenhum dia dessa semana, sem ter uma convicção em Deus para fazer. Aleluia. Você está comigo? Agora, eu quero que você pegue isso hoje à noite. Não chame de prudência a falta de ousadia. Quem pegou o que eu falei? Vou dizer de novo, não chame de prudência a falta de ousadia. Tem pessoas, você vai pegar pelo Espírito que eu estou dizendo, que está sendo prudente demais. Está sendo tão prudente que não está saindo do lugar. Aleluia. Que não dá nem um passo para frente. Aleluia. Se for preciso, dá um passo para trás. Pega impulso. Aleluia. Glória a Deus. Quem é cauteloso demais, irmãos, fica no mesmo lugar o tempo todo.
E a proposta do Senhor para as nossas vidas é avançarmos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Você está aqui? Como chamar uma vida de fé? Fazer só o que você é capaz de fazer por você mesmo. Aleluia. Vida de fé é sair do barco e crer que você vai andar sobre as águas. Quero aproveitar a oportunidade de estar com o meu amigo Josimar para falar um pouco da nossa história, que ele também conhece. Toda glória seja dada ao Senhor hoje à noite. Mas é melhor falar de você mesmo do que falar da vida dos outros, não é assim? Sabe, irmãos, a primeira igreja que eu fui pastor foi em uma cidade chamada Aroeiras. Era uma congregação da igreja congregacional Ebenezer. E depois nós voltamos para Campina Grande e tivemos a honra de ser o pastor presidente da igreja congregacional Ebenezer, como sucessor do nosso saudoso pastor Severino Luiz de Oliveira, onde existe a nossa gratidão. A irmã Salete ainda está lá. E anos depois, eu acredito que depois do Senhor, eu tive esse encontro maravilhoso com a palavra da fé. E eu quero expressar a minha gratidão ao pastor Abraão e à sua esposa Ianesca, assim também como ao apóstolo Sérgio e à sua esposa Edinalva. Eles nos deram as primeiras instruções concernente à palavra da fé. Estivemos um tempo em Campina Grande, congregando junto com ele. E depois fomos pastorear uma igreja a 110 quilômetros de Campina Grande, em uma pequena cidade chamada Pedra Lavrada. Largamos o nosso emprego, trabalhávamos em uma rede de farmácia, eu e a minha esposa, largamos tudo e nós fomos para Pedra Lavrada. Passamos lá um período de quase 3 anos, deixamos a igreja bem estruturada e viemos para a Soledade servir ao pastor Jairo. A nossa gratidão também ao pastor Jairo e Pamela. Passamos um período de 1 ano com eles em Soledade, e o nosso apóstolo Leonildo e Sheila nos fez um convite para irmos para Souza, e lá passamos 11 anos pastoreando aquela igreja, na melhor fase da igreja. Depois de 11 anos, o Senhor sinalizou para nós com relação ao tempo do pastoreio. Em uma conversa com o apóstolo Leonildo e Sheila, nós colocamos algumas sacolas de roupa no Polo 2008, 2 caixas de livros, a esposa, a filha, e fomos parar em Marabá. Nós não fomos para Marabá e não saímos de nenhum desses lugares que eu falei para aqui, porque não estava dando certo. Não está dando certo, vamos para lá. Não deu certo? Não. Apenas seguimos as sinalizações do Senhor. Desde janeiro estamos em Marabá, não sabemos por quanto tempo ficaremos lá, não sabemos qual será o próximo passo, para onde o Senhor vai nos levar. Mas uma coisa eu tenho certeza, queridos, aleluia, é que nós viveremos a totalidade da promessa. Não sei se vocês conhecem esse louvor. Servimos a um Deus de obras completas. Conhece esse louvor? Eu vou viver a totalidade da promessa. Aleluia. Servimos a um Deus de obras completas. Diga para o seu irmão: servimos a um Deus de obras completas. Aleluia. Glória a Deus. Sei que você já ouviu, mas deixa eu dizer outra coisa, não só para você ouvir de novo, mas para você agarrar como algo da parte de Deus para a sua vida. Tem o dia que Deus exalta. Vou dizer para vocês aqui, tem o dia que Deus exalta. Vocês pegam aqui? Sim ou não? Tem o dia que Deus exalta. Vocês lá, tem o dia que Deus exalta.
Aleluia. Não servimos a um Deus que faz meia sola como sapateiro. Servimos a um Deus de obras completas. Viveremos a plenitude daquilo que Ele prometeu. Então, o que Paulo falou para a igreja de Filipos, falo para você hoje à noite. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Agora volte comigo, se você está em Filipenses 4, para o versículo 11. Aleluia. Então Paulo, antes de declarar isso, ele diz no versículo 11, aprendi o quê? Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Aleluia. Então, se olharmos para o contexto, vamos perceber que ele foi grato por tudo que fizeram por ele. Então seja grato porque Deus tem usado pessoas para te abençoar. Agora vamos aprender aqui, porque percebemos que Paulo está com o coração cheio de gratidão, mas ele não deixou de dizer no versículo 17, não que eu procure. Meu Deus. Então as pessoas abençoando a vida dele e ele dizendo, não é isso que eu estou procurando. Aleluia. E ele diz no versículo 17, o meu interesse é que aumente o vosso crédito. Uau! Em outra versão diz, o que eu tenho em vista é a recompensa que vocês terão. Aleluia! Então, ter só o desejo de ser suprido significa ser interesseiro ou egoísta. Você está aqui? Nós não servimos a um Deus como crente consumidor, que só quer venha a nós e vosso reino nada. Quem entende essa expressão aqui? Aleluia. Então, eu serei suprido. Eu quero que você declare isso comigo. Diga, eu serei suprido. Mas quando Deus usar alguém para te suprir, começa a pensar, além de ter gratidão, em que Deus está sendo glorificado nisso. Você está comigo, queridos? Aleluia. Quando você causa impacto na vida de alguém, esse alguém dirá, graças a Deus pela sua vida. E a proposta é essa. É Deus te usar para alcançar a vida de alguém, que por causa daquilo que você fez, ele diga graças a Deus. Você está comigo? Vamos ver isso na Bíblia, para a gente começar a encerrar? Aleluia! 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 10. Diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá, não só isso, diz, e aumentará a vossa sementeira, não apenas isso, diz mais, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Como? Versículo 11, enriquecendo-vos em tudo. Mas qual é o propósito? Para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas
Graças a Deus. Então a proposta é: honre a Deus e Deus te honrará. Você pode dizer a quem está ao seu lado direito, a quem está ao seu lado esquerdo: honre a Deus e Deus te honrará. É Ele quem diz em 1 Samuel 2,30: eu honro ao que me honra. Agora em Provérbios 25, 27, deixa claro que procurar a própria honra não é honra. Aleluia. Então, eu preciso me perguntar o tempo todo: o que eu estou fazendo é para Deus ou para mim mesmo? Eu trabalho por causa do salário ou por causa de um propósito? Se o propósito é de Deus, é Ele quem paga a conta. Aleluia. Deus nos dá a provisão para um propósito. Eu não quero que ninguém faça nada para mim, irmãos, por mim mesmo. Vou dizer de novo: eu não quero que ninguém faça nada para mim, por mim. Faça para mim, mas por causa de um propósito. Quem entendeu o que eu falei? Aleluia. Então às vezes somos tentados a pensarmos que as pessoas têm a obrigação de nos ajudar. Você está comigo? Isso leva algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm recursos, a maioria deles tem até razão, motivo para pensar que todo mundo que se aproxima dele é por interesse. Então, sejam por interesse pessoal ou não, mas quem tem recursos fica com o pé atrás por causa de alguns crentes. Conhecemos o saudoso Ronaldo Correia, lá em Campina Grande, e alguém foi até Ronaldo Correia dizendo: Deus me disse que você tem uma oferta para me dar. Ousadia, hein? Aí Ronaldo olhou para ele e disse: glória a Deus, meu irmão, graças a Deus que Deus te disse, só está faltando uma coisa. Deus dizer para mim que Ele só disse para você. Aleluia. Aleluia. Então, para o profeta Elias, quem foi que Deus usou? Alguém que não sabia de nada, não conhecia ele, nem tinha condições alguma de ajudá-lo. Era uma viúva. Você está aqui? Agora, eu não quero nem que você abra mais a Bíblia lá. Era uma viúva que daria a última refeição ao seu filho e iriam os dois morrerem. Isso ou não? Agora preste atenção. Nós queremos ver milagres. Queremos ver milagres. Eu não sei quanto a você, mas eu estou gerando expectativa. Irmãos, estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Então a igreja tem que terminar como começou. Vou dizer de novo: a igreja tem que terminar como começou. Sinais, prodígios, maravilhas, coisas espantosas, milagres extraordinários acontecendo. E Deus está pronto para fazer isso. O problema é: estamos prontos? Deus está pronto, mas nós estamos prontos? Foi um grande milagre que aconteceu na vida daquela viúva, sim ou não? Mas você está pronto para dar a última refeição? Não vou dizer nem a sua última refeição, a última refeição do seu filho a um estranho? Aleluia. Para aquela mulher, a chegada de Elias poderia levar ela a pensar: mais uma boca para comer do pouco que eu tenho. Mas lembre que Elias é quem está sendo enviado. Você está comigo? Aleluia. Então pegue isso hoje à noite. Não foi
para ser peso ou uma boca a mais para comer, que Deus enviou Elias até aquela viúva. Então, se Elias foi enviado, ele foi enviado para impedir que a viúva comesse a sua última semente. Aleluia. Então, não faz nada, irmão, sem uma direção de Deus. Diga para o seu irmão, não faz nada sem uma direção de Deus. Mas, será que não é interessante você pensar que talvez aquilo que você guardou, pensando em fazer algo, pode ser a semente para uma colheita sem precedentes? Você pode ficar de pé. Sabe, irmãos, eu fico curioso, eu não sei você, para saber mais sobre a vida daquela outra viúva que Jesus observou que ela trouxe tudo o que ela tinha e colocou diante daquele gasofilácio. Eu fico curioso para saber como foi a vida daquela mulher depois daquela atitude. Mas sabemos que, primeiro, Deus, através de Jesus, honrou a vida daquela mulher publicamente. E uma segunda coisa que a gente sabe, é que até hoje aquela viúva é lembrada por aquilo que ela fez. Que você seja lembrado por aquilo que você faz. Quero encerrar dizendo que se só lhe resta crer, se coloque diante de Deus para crer como diz as Escrituras. A cruz foi o preço, o amor foi a causa, e você foi a razão. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele está aqui hoje à noite. Não sei como você chegou aqui, mas estamos falando de um Jesus que é real. E se você tomar uma posição diante dele hoje à noite, certamente haverá na sua vida o antes